Deixa eu ver. Que deu alguma coisa aqui no celular, Marcelo. Ah, tá. Ok. Boa noite, pessoal que está em casa. Boa noite. Vamos orar antes de começar, então. Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia. Não posso ficar, ter que ficar meio por aqui, porque senão eles não enxergam. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, Pai amado, em nome de Jesus. Nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor tenha total liberdade aqui de fluir no nosso meio. Nós sabemos que o Teu Espírito, Ele nos revela a Tua palavra, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra não é uma palavra humana, é uma palavra de conhecimento humano. Por isso nós pedimos o discernimento do Teu Espírito. Nós não estamos aqui numa aula comum, numa escola feita por homens, assim, nós estamos aqui porque queremos aprender da palavra de vida que o Senhor tem para nós, da palavra eterna que o Senhor tem para nós. Então, por isso, nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito traga revelação ao nosso entendimento e ao nosso coração, para que nós saiamos daqui cheios de Ti, para que nós saiamos daqui mais perto de Ti e com a nossa fé fortalecida, em nome de Jesus. Toma a vida de cada um, daqueles que estão em casa e daqueles que estão aqui, que nós possamos ser edificados para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar aí. Meus amados, vou tirar um pouco esse púlpito aqui, tá mais pro ladinho, que eu tenho uma câmera nos separando. Tá longe, chegou mais uns ali. Quem é que tá em casa? Deixa eu ver aqui. O Wagner, deixa eu ver aqui mais. Tá aqui. Olha, a Verinha, a Roseli, a Márcia, Beninho. Vamos ver quem mais. O Juliano e a Lisiara. E a Sandra. Isso aí. E o Wagner. Meu Deus. Meus amados, hoje nós vamos falar... O Wagner está aqui. Sobre a aula 8, que está lá na página 61 da apostila. Não sei, vocês leram em casa? Marcelo, está me escutando? Leram? Não? Tá bom o áudio? Tá dando para ouvir bem aí? Então, olha só. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as leis financeiras do reino de Deus. A gente sabe que o reino de Deus, ele é estabelecido por princípios, né? Por uma hierarquia, por Marcelo, tá me escutando? Leis que regulamentam esse reino em diversas situações, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito, Tá me escutando, Marcelo? Sobre os princípios, e a gente precisa estabelecer a nossa vida, a nossa fé em princípios, princípios que são de Deus, bem, que então. são para todo mundo, não é para o judeu, é para todo mundo que crê nessa palavra e que deseja Fala, meu querido, viver, de babá aqui. né, aquilo que Deus tem. Não, de tranquilo, bênção. pensei que não estava me escutando. E as leis financeiras, elas ficam dentro disso também. Existe um princípio para essa área da nossa vida. Antes da gente entrar no assunto propriamente, eu queria começar com essa pergunta. Se vocês quiserem responder, o Marcelo aí é o nosso mediador, os que estão em casa, vocês falem que ele vai, né, trazer para nós aqui, e vocês que estão aqui presentes comigo, né, ouve, que pede para o pastor baixar um pouquinho o volume lá, um pouquinho o volume do áudio, do som dele lá. E vocês também têm liberdade de falar, tá? Por favor, vão falar, porque é assim que a gente aprende. Então, para vocês, o que é, qual o entendimento que vocês têm rapidamente sobre fidelidade a Deus? Sobre a fidelidade financeira? O que vocês já aprenderam? O que vocês acham? Pode ser sobre o dízimo, a gente vai falar hoje sobre dízimos, ofertas, primícias, a gente vai entender um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. Mas o que vocês diriam
o que é fidelidade financeira para vocês? Quem quer falar? Ajudar na obra, na igreja, num contexto geral. Tá. Uhum. Dizimar Devolver o dízimo e as ofertas. não de vez em quando. Ter aquela coisa certinha, né? Ou quando der, também não é uma fidelidade. Alguém tem algo a acrescentar? Alguém daí de casa? Eu acho que quando a gente começa a entender, né? E a gente, claro, ser fiel realmente não é fácil, né? A fidelidade é muito mais do que a gente imagina, né? Não é só dar um dízimo, né? Uhum. Mas eu acho assim que a partir do momento que a gente tem esse entendimento, a gente começa a fazer, né, a obra da igreja, porque fala, né, a palavra que não falte mantimento. Sim. Deus, ao mesmo tempo, ele também vai abrir portas na tua vida e vai te ajudando, né? A prosperar. Prosperar assim, conforme a tua liberdade. Isso. Deus vai acrescentando na tua vida. Com certeza. Verdade. Essa fidelidade, ainda precisa ser. É um princípio importante? Será que é um princípio importante? Vocês acham? Sim? Vocês conseguiram ouvir o que a Vânia falou? Não, muito pouco, né? Não, fica muito Ela baixo. falou resumidamente que a fidelidade a Deus é algo, né, mais profundo, assim, que a gente precisa entender que dar o dízimo não é só isso, né? Envolve outras coisas. Deixa eu ver o que eles estão falando. Mas que quando a gente aprende a dar tudo isso para Deus, a entregar na mão dele, ele vai nos acrescentando em prosperidade, né, em cuidado, a gente vai vendo o resultado disso. Né? E é verdade, gente, é verdade. E assim, é interessante essa lição, é muito, muito interessante. E às vezes a gente pensa assim, dinheiro é uma coisa, não é uma coisa espiritual. Só que se a gente for ver ao longo da história da humanidade, problemas financeiros, problemas com dinheiro, problemas envolvidos ao trabalho, desgaste por causa de trabalho, de mantimento, de comida, de bebida, de vestimento. Desde o início, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, o homem teve que pegar e arregaçar as mangas e ir trabalhar, né? Então, todos os dias a gente acorda, a gente levanta, a gente vai, sai de casa e a gente sempre pensa: o que eu vou comer? O que eu vou vestir? Eu preciso dar comida para meus filhos, eu preciso adquirir algo, eu preciso pagar a conta da luz. É ou não é? É verdade. Se a gente não tivesse que se preocupar com isso, tudo que a gente precisasse para comer, para vestir, tivesse ali no jardim, ali na porta de casa, seria diferente. Mas não existe uma pessoa no mundo que tenha o privilégio de não ter que pensar nisso. Todo mundo pensa. Então, por isso que a palavra de Deus nos orienta de como nós podemos proceder para viver melhor, né? Como a gente pode proceder para viver melhor? Então, esse é um dos tópicos. A realidade financeira, o trabalho, é um dos tópicos mais importantes na vida do ser humano. Porque ninguém vai conseguir viver sem isso. Até aquela pessoa que está necessitada, que pede dinheiro lá na sinaleira do trânsito, ela acorda pensando nisso. Até aquele outro que é milionário, que ganha muito dinheiro nas suas transações financeiras, também pensa nisso. Porque é natural da nossa existência. Entendem? Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, né, a gente viveu um período que se achava que isso era um assunto que não se devia tocar na igreja. Não tem nada a ver
com aquela coisa que dizem, né, do evangelho da prosperidade, que só fala em... Não tem nada a ver com isso. Mas isso é muito bíblico. E assim como outras áreas da nossa vida, existem princípios que a gente deve cuidar para a gente viver a vida abundante que Jesus prometeu para nós, na nossa vida financeira a gente também precisa examinar, observar, praticar alguns desses princípios, algumas dessas leis. É verdade. Amém? Amém. Então, olha só. Quem vocês acham que é a pessoa da Bíblia que mais falou sobre finanças, sobre dinheiro? Quem vocês acham que mais falou sobre isso na Bíblia? Aí, pessoal, quem arrisca sem olhar na apostila? Hã? O pessoal tá falando aqui. Alguém se arrisca sem espiar, sem colar na apostila? Abraão, Davi. Quem foi? Jesus. Tu ia dizer o quê, Davi? Jesus. Jesus, o Messias, ele foi aquele que ensinou muito sobre dinheiro. Olha, de 40 parábolas que ele falou lá no Novo Testamento, porque tem gente que diz assim, no Novo Testamento não fala tal coisa. Jesus, de 40 parábolas do Novo Testamento, 17 eram sobre finanças. E lá em Mateus 6, 19 e 20 diz o seguinte, olha esse texto que lindo, que maravilhoso. Ele diz assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões... não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões não minam nem... É que cortou aqui um pedaço do versículo. Mas ele diz assim, mas ajunteis onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, a gente sabe que nós precisamos levantar e cuidar do nosso trabalho para ter mantimento, mas ele está dizendo também, também cuide para você não ficar uma pessoa escrava só do dinheiro, querendo juntar só tesouros aqui, porque aqui, por mais fiel que você seja, por mais que você cumpra essas leis do reino de Deus, o ladrão rouba, a traça corrói, né? Mas existe um lugar que a gente pode ajuntar o tesouro, que lá ninguém toca, nem o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem. E onde é esse lugar? O reino dos céus. Por isso, pegando esse gancho aqui, falando de uma experiência pessoal minha, né? Eu tenho muito chão para caminhar nessa questão financeira, assim, meu Deus, né? Eu quero poder ver muito ainda de Deus nisso na minha vida, mas eu aprendi uma coisa, que o melhor investimento que tem, que sempre, não é por isso que a gente faz, mas o melhor investimento, mais seguro que poupança, mais seguro que Bitcoin, mais seguro do que mercado imobiliário, é o reino de Deus. Quando a gente investe uma semente no reino de Deus, ela nunca vai ser esquecida. E pode passar o tempo que for. O ladrão não rouba, a inflação não prejudica, a queda das ações não influenciam, porque o reino de Deus está sempre em alta. Entendem isso? Sim, glória a Deus. Então, coisa mais maravilhosa, e às vezes, porque a lógica do reino, gente, não é a lógica humana. Não pensa assim, eu dei uma oferta de R$100, então eu vou receber 200 agora. Eu vou receber 300, eu vou receber 1.000. Pode ser que tu receba 10.000, pode ser que tu receba... Pode ser que aparentemente tu não receba, mas tu recebe em livramento, tu recebe em alegria, tu recebe... Paz, querido, seja bem-vindo. Tu recebe em tantas outras coisas. Tu recebe no suprimento diário de não faltar nada na tua casa. Então, esse reino, ele não tem a nossa matemática. Mas essa fidelidade nos garante uma vida, assim, tranquila, de ter convicção de que tu não vai ter falta de nada, como diz Mateus 6:33, 6:30, lá em diante, né? Que o Senhor está cuidando de nós. Amém? Olha o que Jesus disse também. Jesus disse lá em Mateus 23 ao 26, ele diz: ai de vocês, escribas
e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Olha que forte esse texto. Estão captando? Se tiverem alguma dúvida, levanta a mão e fala, tá? Ou quiser comentar, acho que é importante. Essa parte aqui que fala assim, coai com o mosquito e despreza o camelo, né? Como é que é? Cadê aqui? Engole um camelo. Quando a gente estava lá em Jerusalém, quando a gente tem uma parte que eles prensavam a azeitona para fazer azeite, né? Então eles colocavam tipo aquela coisa de fazer uva, né? De fazer suco de uva. Então eles ficavam ali. Só que para aquele azeite ficar bem puro, aqueles homens eles ficavam tão concentrados olhando aquele tanque de azeite, não podia ter uma sujeirinha naquele tanque de azeite, que eles ficavam tão concentrados ali que se caísse um mosquitinho eles percebiam e eles tiravam. Só que eles estavam tão focados ali que ele passava o camelo atrás e eles não viam. De tanto que o foco deles estava ali. O que Jesus quis dizer aqui? Que não é um extremo nem outro. Tem pessoas que, às vezes, como a Vânia falou, a fidelidade financeira é importante, mas não adianta eu ter a minha vida toda errada e dizer, mas eu sou fiel no dízimo. Porque eu já vi muitas pessoas que, às vezes, vêm para a igreja e até saem da igreja e continuam dizimistas, continuam ofertantes, mas elas pensam assim, ó, eu vou fazer isso porque eu quero dinheiro. E pode ser até que eles consigam uma prosperidade financeira. Mas só que esse não é o mais importante, só ter uma prosperidade financeira aqui. O mais importante é a gente viver abundantemente. E quando eu penso em vida abundante, eu penso em uma vida equilibrada, tanto nas finanças, na saúde, no relacionamento. Né? Não adianta eu ser financeiramente próspero e viver assim numa depressão profunda, não ter um bom casamento. Não, a gente tem que ter equilíbrio em todas as áreas. Então Jesus estava criticando aqui aqueles fariseus que eram homens religiosos, que eles diziam, a gente dá o dízimo da hortelã, do cominho, a gente faz. Só que eles cuidavam do exterior. Aquilo que era também importante, que era a justiça, que era a misericórdia com as pessoas, o amor, eles esqueciam. Então, a gente precisa deixar que Deus faça uma obra completa na nossa vida. A gente tem que cumprir as leis financeiras, mas a gente também tem que amar, tem que ser misericordioso, tem que estar com o coração limpo. Amém? Amém. Glória a Deus. Por isso, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Olha só que lindo, né? Quando a gente aprende ali, fala um pouquinho da honra, que a honra é um protocolo que está presente em todos os níveis da nossa vida, da nossa existência, e ela é uma chave que abre várias portas para de várias áreas da nossa vida. Quando a gente observa, mas quando a gente pratica, né, princípios em alguma área. Sabe, quando eu aprendi também assim, que a unção que a gente honra, a gente prospera. Na unção que eu honrar, eu vou prosperar. O que é isso? Eu aprendo, nós estamos aqui na família da fé. Somos essa igreja, vivemos nessa cobertura, nessa casa, e existem coisas, entendimento que nós temos, né? Doutrinas teológicas que a gente segue, e se a gente está aqui, dentro disso que eu estou falando, se eu honro essa unção, eu vou prosperar nessa unção. O que flui nessa unção vai vir sobre a minha vida. Agora, tem pessoas que às vezes estão num lugar e dizem assim, mas isso eu não concordo. Isso eu não gosto.
Aí, isso acaba gerando, assim, olha, um obstáculo para que muitas coisas fluam na vida daquela pessoa. Porque ela se limita a receber tudo de bom que tem naquela unção. Entende? Nós trabalhamos em células segundo, né, o modelo dos 12, que vem lá de Manaus, do apóstolo René. E há uma unção nessa aliança. Uma unção de desatar, uma unção profética, uma unção sobrenatural, uma unção de crescimento. E quando eu me limito, não, mas eu acabo não desfrutando daquela unção, porque eu não honro. Então, a honra, quando eu recebo um conhecimento, antes de eu julgar e dizer assim, eu não concordo, ora a Deus. Pede para o Espírito Santo, assim, Senhor, me guia, porque eu quero honrar essa unção. Então, vai e testifica no meu coração. Né? Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente está aqui numa escola, nesse primeiro momento, tendo contato, alguns no primeiro momento tendo contato com essa palavra, com essa verdade sobre as leis financeiras do reino, e dizer assim, eu não fazia isso, eu não sabia que era tão importante. O Espírito Santo vai, pela honra que tu tem, ele vai ir te testificando e te mostrando tudo que tu tem que fazer. Amém? Então, olha só, pode falar. Tem que ser dado, assim, no caso, todo numa vez, ou tu pode fazer isso, por exemplo, olha, eu recebo um X e vou te pedir o que eu recebi 2 vezes para ser dado, no caso. Tá, nós vamos falar. Eu acho que sim, vê se é isso. Ó, o irmão aqui fez uma pergunta se o dízimo, né, que é 10%, que a gente vai entrar nesse assunto agora, né, que é uma forma da gente poder honrar a Deus através daquilo que foi colocado a nós. Por que é 10%? A gente vai ver aqui na palavra aqui que diz, porque a palavra diz que é 10%, não foi nenhum homem que estipulou isso, né? A palavra diz que, lá em Levítico 27, 30, 33, diz assim, os dízimos, produtos da terra, porque o dízimo já é 10, né? Vem da 10ª parte essa palavra. Então, os dízimos, produtos da terra, sejam cereais, sejam frutas, pertencem ao Senhor. É coisa sagrada. Se alguém desejar reaver esses produtos, terá que juntar mais 1/5 do seu valor. Também ao Senhor pertence a 10ª parte dos animais do vosso gado, dos vossos rebanhos, quer dizer, o 10º dos animais que passam sob a vara ao serem contados. O que é dado como dízimo ao Senhor não pode ser escolhido na base de ser bom ou de ser mal. Além disso, não haverá substituições, porque se alguma substituição tiver sido feita, ambos, o original e o substituto, pertencerão ao Senhor e não poderão ser resgatados. Parece confuso, mas vamos lá que a gente vai entender esse texto. E aí eu acho que vai responder a tua pergunta também, vamos lá. Aqui está falando, porque naquela época, isso é lá em Levítico, era um povo agrícola, um povo que tinha animais no campo, não é que nem hoje que a gente recebe um salário na conta ou pega o dinheiro em mãos, nem tinha cédula, né? Era tudo em cereais, em frutas, em animais. Então aqui o Senhor está dizendo, seja produto da terra, seja cereal, seja fruta, seja animal, qualquer coisa, a 10ª parte daquela colheita é do Senhor, é consagrada, é coisa santa, é coisa sagrada, diz ali. Mas isso aqui é meu dízimo, mas eu quero pegar parte do meu dízimo porque eu não tenho que comer, vamos supor. Ali diz, quando eu pego, o certo era eu devolver aquilo e mais 1/5 como uma, digamos assim, né, como um juros, não bem um juros, mas uma multa ou uma maneira de se redimir daquilo que fez de errado.
Isso é o que diz a palavra, tá? A gente vive pela graça de Deus. Obviamente que se a gente quiser viver, cumprir todas as vírgulas, a gente não vai conseguir. Por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Para dizer, pá, Deus, e agora que eu não dei dízimo? Faz, sei lá, 10 anos, 20 anos, 30 anos que eu não dou dízimo direito. Vou ter que dar um quinto a mais de cada um que eu tô no Serasa do céu, né? Tô no SPC do céu, nunca mais vou sair. Não, então Jesus, ele vem no seu sangue nos redime disso. Mas trazendo esse texto para a nossa realidade, esse texto está dizendo de tudo que te vier na tua mão. Pode ser produto da terra, pode ser dinheiro, pode ser Pix, pode ser cédula, pode ser do cartão de crédito, pode... É todo o dinheiro que entra através do teu trabalho. Ali fala assim dos gados. Então, quando ele estava contando com a vara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse 10 é do Senhor. 1, 2, 3, 4. A cada 10, um era do Senhor. Isso é o dízimo. Então, eu tenho 100 reais, a cada 100 reais, 10 reais é do Senhor, que tem na minha conta, que tem no meu salário. É essa a lógica. Aí o irmão perguntou, eu posso pegar e dar... Se eu tenho 100 reais, 10 reais é do Senhor. Eu dou 5 agora, é isso, né? E aí no final do mês eu dou mais 5. Tipo assim. Ah, tá. Não, assim, ó. Isso que eu ia te dizer. Se tu... Isso, pode. Porque tu não precisa dar por aquilo que tu vai receber, entendeu? Tu pode dar, e isso vai muito da cultura. Nos Estados Unidos, o povo de Deus, geralmente, eles dizimam por ano, porque eles calculam o salário deles por ano. Vocês já devem ter visto naqueles programas que a pessoa diz assim, eu faturei não sei quantos mil, não sei quantos, né, mil por ano, porque eles calculam assim por ano. Eles não calculam que nem nós, salário assim, mês a mês. Então, aí por ano, tipo, esse ano vou lá dar o dízimo do meu balanço do ano passado. Entendeu? Eles fazem assim. Não tem problema. Isso é fidelidade também. Agora, o que... É os 10%. É. Mas como a gente recebe por mês, se a gente deixar para dar por ano, a gente não vai dar. Aí não é justo, né? Porque aí tem uma outra questão. Eu vou calcular tudo que eu ganho no ano para dar no meu ano, eu ainda devo. Sabe que eu, quando aprendi quando tive contato com a verdade de Deus, assim, sobre isso, para mim não é uma área que eu tenha dificuldade. Tem pessoas que têm, e eu tenho dificuldade em outras áreas, e é normal, né? A gente vai, mas não é uma área que eu tenha dificuldade. E quando eu entendi isso, né, eu pegava assim desde sempre, lá quando eu recebia pouquinho, às vezes esses dias a gente estava conversando, eu comecei a trabalhar, eu comecei muito novinha, mas quando eu trabalhei assim, fazia um estágio que eu fazia magistério, tudo, fazia um estágio de escolinha de criança, ganhava 100 reais por mês, na época, 100 reais por mês, e cada semana que eu trabalhasse de manhã também eu ganhava mais 30 reais. E desde aquela época, era pouquinho, meu dízimo era separadinho, já assim, ó, eu pegava na mão, antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu ir comprar uma coisa, pagar uma conta, eu já separava o dízimo. Porque eu entendo, e isso se chama primazia. Isso se chama primazia. Não é um mandamento assim, mas se subentende nas entrelinhas. Que quando a gente tem essa primazia, é em reverência, em honra a Deus. Eu sei que aquela 10ª parte não é minha, aquela 10ª parte é de Deus. Então, eu não posso tocar, aquela 10ª parte é sagrada. Na verdade, o 100% é de Deus. Porque se Deus fechasse a mão assim, eu não ia ter nem... É como comprar uma casa, né? Compra uma casa, sabe que você vai ter pagar todo mês aquele valor, não deixar de pagar. Claro, deixa de pagar o pé da casa. Sim. Como tá, você não der para ele, você não mais
acredito não que ele não vai receber bênçãos, mas não vai ser conforme ele. E sabe qual é o maior segredo desse princípio? Não, claro que nem tu disse, não é que não vai receber, porque tem gente que não é dizimista e é rico, né? Não tem? Tem. Se fosse assim, ninguém ia prosperar que não dizima. Mas não. Sabe qual é o maior segredo disso? É dizer no mundo do espírito, dizer para o céu, ligar. A Bíblia diz que o que a gente liga aqui na terra é ligado no céu. É dizer para a nossa casa, é dizer para a nossa vida, é dizer para as pessoas que estão perto de nós, eu sou do Senhor e Ele é meu. E tudo que Ele me colocou nas mãos, na verdade, é dele e eu só sou mordomo. Ele é soberano. Cumprir princípios é isso, é dizer que Deus é soberano. E que por mais difícil que seja para mim aquele princípio, eu vou cumprir, porque é princípio e ponto. É inegociável, sabe? E quando a gente se posiciona assim, as coisas começam a fluir. Uma pergunta que falaram, assim, isso sempre ecoou e ficou na minha mente. Se eu não sou capaz de viver com 90%, eu não vou conseguir viver, não é 10% que vai fazer a diferença. Se eu ganho R$1.000 por mês e R$100 é o meu dízimo, e com R$900 eu não consigo me manter, R$100 não vai me salvar. Vai? Não. Mas se esses R$100, no melhor investimento que há no universo, vai fazer diferença para minha casa. Porque talvez aqueles 900 para mim, que hoje as coisas estão tão caras, aqueles 900 não vai valer 900. Ele vai valer como se fosse 2.000. Porque vai multiplicar e eu vou dizer, eu não sei como, mas eu como todos os dias. Eu não sei como, mas eu tenho que vestir. Eu não sei como, mas eu estou com saúde. Né? Deus vai acrescentar. Ele é de uma outra, eu não lembro o nome da religião dele, só que aí teve uns meses que ele mudou de casa, e aí ele não pagou o dízimo, né? Não deu o dízimo. Aí aconteceu um monte de coisa na casa dele, e ele ficou contando que ele se sentiu mal, porque ele não tinha dado o dízimo, e estragou um monte de coisa na casa dele. Aí, que nem essa estava falando, né? Ele dá o dízimo mais uma porcentagem, né? Foi o que ele fez depois. Aí passou 2, 3 meses, ele ganhou uma viagem da própria empresa. Aí ele contando da fidelidade que tinha com Deus, que não era para deixar de ter feito. Sim. Ele fez, ele deu, ele não tinha dado, e mais um pouco, e ele recebeu de volta. Amém. E Deus vai nos dando essas experiências para a gente ver. Claro que muitas vezes a gente é fiel, e aí acontece, poxa, por que adoeceu lá em casa? Por que tal coisa? Mas nós estamos aqui no mundo suscetíveis a todas as coisas, né? Nesses momentos a gente tem que lembrar que não é assim. Com Deus a gente não barganha, eu estou te dando isso, tu me dá aquilo. Não existe isso com Deus. A gente faz porque aquele texto lá que nós lemos antes de Mateus, que diz que o nosso tesouro está sendo juntado nos céus. Mesmo que ainda eu tenha alguma dificuldade, Deus está me providenciando tudo o que eu preciso, porque Ele está ali cuidando de mim, né? E aí, olha o que diz Malaquias, então. Malaquias 3,10 diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nesse caso, devemos sempre levar o nosso dízimo à nossa igreja, ou ao lugar em que nos alimentamos espiritualmente. Olha só, uma outra dúvida que talvez alguns podem perguntar, assim, pensar. Mas eu tenho que dar o dízimo sempre na igreja? Qual é o objetivo do dízimo? O dízimo, que é até a próxima parte, é para o mantimento da casa de Deus. Sim. É para que tenha luz, que se pague a conta de luz, para que tenha cadeira, para que tenha limpeza no lugar, para que tenha papel higiênico no banheiro, para que o pastor possa cuidar da igreja, para que tenha essas coisas básicas. É para isso que serve o dízimo. Então, eu já vi muitas vezes, eu dei o meu dízimo, comprei cesta básica e dei para as pessoas carentes. E isso chama-se oferta. Dízimo é na casa do tesouro. Dízimo é na casa de Deus, onde a gente congrega.
Tem gente que é assim, ó. Eu vou dar um exemplo nosso aqui, não é daqui, mas eu vou usar nós para não dar. Eu sou daqui, mas eu dou o dízimo lá no ministério lá do Silas Malafaia, porque eu acho tão bom, eu gosto tanto de ouvir ele, então eu dou lá. É mais ou menos que nem um homem que é pai de família, que mora numa casa, tem uma mulher, tem seus filhos, mas ele pega o salário e ele investe na amante. É escandaloso isso que eu estou falando, mas é mais ou menos isso. Como assim? Tu come, tu bebe, tu te senta, tu usufrui daquele lugar e aí tu dá o dízimo que é para mantimento de uma obra em outro lugar. Pode falar. Oi, que está teu óculos? Aonde? E as lentes? Pois é isso que eu estou falando. Eu acho que é isso que eu estou respondendo agora. Não sei se ela já... não estou vendo ela aqui na tela. É isso que eu estou falando. O dízimo, ele é para mantimento da obra de Deus. Qual obra? Qual casa do tesouro? Aqui eu congrego e ponto final. Aqui eu sento, aqui eu me alimento, aqui eu bebo. Mas eu quero ajudar outro ministério. Ok, isso é oferta, que é um ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho. Que agora já, né? Estamos quase chegando ali. Isso é oferta. Dízimo é para o lugar que eu congrego. Essa fidelidade é nesse lugar. É isso que a Bíblia nos ensina. Olha que interessante esse texto de Levítico 27, 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo o que tem, de homem ou animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. O que isso quer dizer? Separei meu dízimo, 10%. Deixei ali porque eu vou entregar na Santa Ceia, que a gente tem esse hábito, mas não precisa só entregar na Santa Ceia, pode entregar qualquer dia. Mas a gente tem esse hábito como cristão, enfim. E aí a pessoa deixou lá o dízimo e foi fazer as coisas dela, tá ali o dízimo. Só que aí apertou lá, né, coisas apertadas, finanças, precisou, queimou a televisão, não sei o quê. Quer saber? Eu vou pegar um pouquinho do dízimo. Aqui, esse texto está dizendo que quando a gente consagra, todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor, toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Como que a gente vai pegar algo que foi dedicado para Deus agora e usufruir assim? Uma vez que a gente santificou a Deus e consagrou aquilo a Deus, é de Deus, né? Enfim, então, olha, nesse contexto, vemos que é claro que o dinheiro em si não é santo, mas a ação de obediência e honra a Deus santifica o dinheiro, né? E essa é uma forma da gente prosperar pessoalmente, repreender o devorador, né? E que a Bíblia fala lá em Malaquias 3:11, que por causa de vós ele repreenderá o devorador, e ele não destruirá os frutos da nossa terra, da nossa vide, no campo não será estéril, diz o Senhor. Isso é o dízimo. Alguma dúvida? Talvez vai surgir muitas dúvidas, né? A gente está aqui para esclarecer, isso é uma aula só para explanar esse entendimento. Não, nada, é outra coisa. Vai dar R$100, porque R$100 é uma coisa que tem que pagar. Aí vai ficar quieto com o valor. Mas aí essa coisa dízimo. Aham. Tava dentro da casinha dela? Não se importa com isso. Tá, e aí o que tu respondeu para ela? Olha, eu no caso, mas aí a pessoa chegou tanto essa parte que é tudo Sim. Olha o que a irmã está falando aqui, ela está dizendo assim, ó, num caso que tu tem lá R$100 para dar de dízimo, que é o teu dízimo, e tem uma conta para pagar que é R$100. Não é pior ficar com o nome sujo, não pagar aquela conta? Vou dar a minha resposta aqui,
tá? Primeiro, tu não vai ficar com o nome sujo por não pagar um mês uma conta, né? Ah, não paguei a conta de água num mês, ou não paguei uma conta lá do crediário da roupa das crianças num mês, não vai ficar com o nome, não vai entrar no SPC por causa de um mês, assim, tu vai resolver aquilo ali. Pode chegar naquela pessoa e dizer, olha, me apertei, diferente de uma pessoa endividada, cheia de dívidas. E por que que uma pessoa está cheia de dívidas? Porque ela não administrou bem o dinheiro dela. Por que que ela chegou a esse ponto? Porque ela não buscou conhecimento, sabedoria para administrar aquilo. Não é a questão do, porque, né, Então, a gente precisa ser dizimista, a gente precisa ser fiel naquilo que é princípio de Deus e precisa aprender a administrar melhor. Não é uma coisa automática, virei dizimista e agora eu sou uma ótima administradora. Tem gente que é dizimista, mas não aprendeu ainda a gastar mais do que recebe, nunca vai dar certo. Então, assim, mas eu desafio vocês, se pensarem o contrário, duvido que, se vocês forem fiéis, olha, eu vou dizimar, vou ser fiel e eu vou aprender o que eu vou fazer com essas dívidas, com essas contas. Eu vou me segurar, vou ver onde eu posso economizar, vou conversar com quem sabe administrar melhor e eu vou ver o que vai acontecer. Deus vai fazer uma transformação na vida dessa pessoa. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já vivi isso. Né? Tenho certeza, e já vi muitas pessoas viverem isso, tá? Esse é o segredo de princípio. Amém? E para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho das promessas. Tem promessa, né? Das ofertas. Então, o que seriam ofertas? Seria essa vontade voluntária de ajudar com uma quantia específica ou não. Pode ser a igreja local, pode ser outro lugar, pode ser um trabalho missionário, pode ser a esmola que eu dei no farol, pode ser um alimento não perecível que eu trouxe, pode ser muitas coisas. Isso é oferta. Olha o que diz Esdras 2, 68 ao 69. Alguns chefes das casas paternas, vindos à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para edificarem no seu lugar conforme as suas posses. Deram para a tesouraria da obra, em ouro 61.000 dáricos e em prata 5.000 minas e 100 vestes sacerdotais. Olha só. Aqui esse texto está dizendo, eles estavam lá reconstruindo o templo, e aí, aqui nesse texto está dizendo que eles deram ofertas voluntárias para a casa de Deus. Mas, pastora, o dízimo não é para suprir a casa de Deus? Sim, mas muitas vezes só o dízimo não supre tudo o que tem que fazer. Pode ser que supra que nem a casa da gente. Às vezes a gente tem ali um valor que a gente recebe, dá para fazer o mercado, dá para comprar as coisas de limpeza, dá para manter a casa. Mas não sobra para poder construir para cima, arrumar o jardim, né? Tirar umas férias, não sobra. É ou não é assim na nossa vida, muitas vezes? Aí o que a gente precisa? Às vezes ter uma renda extra, uma coisa assim. E nesse contexto, eles estavam fazendo uma grande reforma. E eles precisavam. E esses homens, eles sentiram no coração e eles foram e ofertaram voluntariamente para aquela obra também. Pode ser na minha própria igreja, pode não ser, né? Mas isso é oferta voluntária. Olha, eu quero, além dos 10%. Eu já vi também situações assim, já que eu ofertei esse mês, então eu vou dar menos que 10%. Não é assim. 10% é 10%. Negociável. Oferta, mas eu queria ofertar R$1.000. Pô, não tenho, então dá 10. Não tenho 10, dá 5, dá o que tu pode. Sim, é servir, né? Tu pode ofertar com o teu serviço, mas quando a gente está falando de leis financeiras do reino, a gente vai ver também que ofertar financeiramente traz uma bênção de
Vamos pensar assim, eu particularmente já vivi, não vou contar tanta coisa agora, porque não, já está, acho que na hora de terminar, mas eu já tive vários testemunhos, assim, de viver a provisão de Deus, que é o sustento, o suprimento de Deus, através do dízimo, e ver a prosperidade de Deus através de ofertas específicas. Rapidinho, um exemplo delas foi a minha faculdade, né? A minha faculdade de psicologia, que eu queria muito fazer, não tinha condições, porque era só na católica particular. E quando aí teve um momento na minha vida, o Estevão tinha 1 ano de idade, que eu, com muito esforço, ia conseguir estudar lá. Me matriculei, estava concorrendo ao Enem lá pelo ProUni também, mas eu me matriculei. E aí veio naquela ocasião uma necessidade da igreja, nós não éramos pastores ainda, e nós demos uma oferta. E aí, isso era início do ano, e eu estudei já fevereiro, março. Quando foi lá para meados de março, eu recebi uma notícia. Mas eu já tinha pago 3 meses de faculdade, que era R$1.000 na época. Isso há muitos anos atrás, 11 anos atrás. Aí eu já tinha pago. Quando eu recebi a notícia que eu tinha passado, tinha conseguido uma bolsa de 100%. 100%. Eu fiquei assim, meu coração parecia que explodir. Isso é um dos exemplos, tem muitos outros. E aí eu disse, tá, eu vou ter que pagar todo o primeiro semestre para poder fechar e poder, a partir do outro semestre, valer a toda a bolsa. E fui lá já pensando que eu ia ter que desembolsar aquele dinheiro e pagar. Quando eu cheguei lá, que notícia que eu tive? Que eles iam me devolver o dinheiro que eu já tinha pago. 3 parcelas de R$1.000. E sabe quanto que era a oferta que a gente tinha dado? R$3.000. Era praticamente o mesmo valor. E além daquele valor que eu dei, olha quanto que eu ganhei. Calcula aí 5 anos, depois teve reajustado quando eu saí da faculdade, eu acho que estava quase em R$1.900. Reajusta isso durante 5 anos pagando. Quanto que eu não ganhei? Para completar, ainda quando eu me formei, né, no dia da formatura eu ganhei uma bolsa de mestrado, que valia R$77.000. E aí eu digo assim, às vezes, não é a riqueza, o luxo, mas são coisas que é Deus mostrando que Ele também é fiel diante da nossa fidelidade. Então, com certeza, quando a gente querer ser fiel, né, e Deus sabe do nosso coração, às vezes, mas eu não consegui, tudo bem, né? Ele sabe do nosso esforço. Mas quando a gente se esmera para isso, Ele também mostra a fidelidade, a graça dele sobre nós. Glória a Deus. Importante lembrar também que a oferta, e Deus gosta, Ele diz isso lá em 2 Coríntios 9:7, que cada um deve retribuir com aquilo que Deus colocou no seu coração. Não com pesar, mas com alegria. Isso que é legal. Não é porque assim, eu falei aqui que um dia eu dei uma oferta de tal valor, que agora vocês têm que se constranger e têm que dar uma oferta do mesmo valor. Não, é com aquilo que Deus colocou no coração, e Deus coloca no coração, né? Deus coloca no coração. Amém? Marcelo, que hora é? Marcelo, que hora é? Então tá, vamos terminar então. O Marcelo vai continuar depois do intervalo, para vocês tomarem um cafezinho. Vai falar um pouco sobre primícias, né? Também tem um... Mas, olha, é um assunto que eu amo, porque, para mim, assim, eu vejo muito Deus, muito fluir de Deus nisso, sabe? É uma benção, é uma benção. Eu me impactei, com um testemunho um tempo atrás, foi lá no início da minha conversão, do cara que era um grande empresário, e ele, de vez de dar o dízimo, que é 10%, ele vivia com o dízimo, e ele dava 90%. E agora, esses dias, eu estava ouvindo ali uma ministração, e de novo falar sobre isso. Isso é uma coisa que no meu coração eu tenho desejo, de chegar um dia, em algum momento da minha vida, eu não sei o que vai acontecer, né? Deus sabe que a gente já conversou sobre isso, de poder viver com 10% daquilo que me entra e dar 90%. Investir lá na África, investir aqui na cidade, investir numa escola, investir em várias coisas, né? Mas
É muito bom saber que Deus, ele cuida da gente. Ele nunca vai nos deixar faltar nada. Nunca, nunca. Quando a gente dizima, quando a gente oferta, quando a gente primicia, a gente está dizendo, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Amém? Vamos orar para encerrar e depois vocês ficam liberados para o cafezinho. O pessoal de casa está em casa aí ou já me abandonaram aqui? Amém? Eu nem... Olha lá, tá na hora de tomar um cafezinho, eles falaram lá em casa. Então tá, vamos orar, agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa lição maravilhosa, que é uma lição resgatadora, principalmente nesse tempo tão difícil, de preços altos, de um jugo tão pesado sobre nós que somos mães, pais de família, donas de casa, nós que estamos tentando construir uma história, uma vida financeira estabilizada. É tão difícil, Pai, nos dias que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que a Tua palavra nos promete que ainda que a gente ande pelo deserto, ainda que a gente ande numa terra ressequida pelo sol, o Senhor vai fazer brotar um jardim, um manancial, o Senhor vai nos cuidar. A Tua palavra nos promete que o Senhor cuida de nós de todas as coisas quando nós colocamos em primeiro lugar o Teu reino. O Senhor cuida do que nós vamos vestir, do que nós vamos comer, e nós confiamos nisso. Por isso, eu oro e abençoo, Senhor, esses alunos, para que eles tenham o pleno entendimento da importância de viver essa lei do reino que nos liberta, que nos transforma. Em nome de Jesus, muito obrigado, papai. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Beijo, vocês que estão em casa aí. E vocês aqui, vamos dar uma pausa para o cafezinho. Daqui a pouco a gente volta, tá? Beijinho. Diga. Sim, aqui em Câmara por conta. Aqui nessa igreja, em casa do lucro, da dízimo do lucro, ou do bruto, tu pergunta do líquido. Ó, exemplo, tem uma empresa, né? Tu vai dar do que é o teu salário. Do teu líquido ali que tu vai, né? Digamos assim, tu tem um valor que é da empresa. Tu não precisa dar daquilo. Vai ter o teu prolabore, né? Tipo, tu vai tirar, eu sou. Mas tem casos, tem pessoas que, eu quero dar de todo. Também pode ser, porque eu quero ser uma empresa dizimista, não tem problema, entendeu? Problema não tem. Mas não tem aquele peso de dizer assim, então agora eu estou em pecado porque eu não fiz isso, né? Não, fica a critério da pessoa decidir, vai da fé, do que sente no coração, mas não é errado. Seria 120 está descontando em pé, assim, você coloca 1.008 números quebradinhos. Eu não chego a ser 1.010. E agora, graças a Deus, parece que eu estou gastando tanto com remédios que eu gastava demais. Mas eu acho que agora isso é mais controlado. Então, eu acho que eu posso, pelo menos, eu quero, porque eu quero ser dizimista. Às vezes eu sou assim, meu Deus, se eu conseguisse fazer alguma coisa, é que é um princípio, enquanto a cara não der, as coisas não vão, Deus não vai arrumar. São jovens que vivem com a namorada, vão fazer e eles querem, né, não querem mais viver desse jeito. Vocês são
não vai nos conseguir, não vai nos dar razão para ele. A gente vai esperar o caminho. Não separar eles. Não vai tirar a vontade. Vai sobrar, isso nunca vai acontecer. É uma coisa que é mas é uma escolha da senhora. Isso que eu estou dizendo. Se eu for assim, como é o salário mínimo mesmo, aí sim. A minha música de educação cara, mas a minha música, agora eu paguei 120. A senhora pode, então, né? Pode, mas o que eu posso dizer? Sim, tem muita coisa. Você está sentindo no chão. Mas a senhora que sabe o que é Isso é lindo, só que uma da senhora pode. então faça um propósito que ele sabe.
rádio. Boa noite, pessoal. Só vamos esperar a dona Margarete, que foi no banheiro. Nós damos início aqui, então. Vou ter que ser bem rápido, tenho 20 minutos. 20 minutos para passar. Mas depois vocês também têm um livro, gente. É bem interessante, né? De nós aí, pessoal do online também. Todo mundo ok aí. De nós lermos, né? Mais a profundo, buscar. Ele tem referências bíblicas ali bem legais para nós estudarmos, ter um tempo, né? Um tempo bom, aprender ali melhor. Amém, queridos? Bem, pessoal, então, formalmente, boa noite a todos. Estava ali escutando, fiz a Belinha dormir já pela segunda vez, viu só? Mais um eu posso pedir música no Fantástico. E estava ali ouvindo a Apóstolo, né? E como é bom, né, a gente aprender. E eu estava me lembrando, sabe, de quando eu entendi isso, sabe? De quando eu aprendi a importância, né, de nós
honrarmos ao Senhor com as nossas finanças. A Bíblia fala que quando nós nos convertemos, nós entregamos tudo ao Senhor e nós entregamos as nossas finanças, né? Porque muitas vezes a gente, né? Vamos nas nossas emoções, a gente entrega para o Senhor, a nossa família, a gente entrega para o Senhor, sabe? A minha vida por um completo. Aí quando toca no nosso bolso, toca no nosso dinheirinho, toca no nosso suor, muitas vezes a gente, né, retém aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E muito benção, né? A gente falar sobre a importância, né, de dizimar, de ofertar. E agora nós vamos estar falando um pouco sobre as primícias. As primícias, e vamos estar aprendendo também as consequências, né, de nós não cumprirmos e ser fiel ao Senhor com as nossas fidelidades. Amém? A Bíblia fala lá, ó, em Provérbios 3:9, diz assim, ó: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Amém? Como eu falei, né, nós também devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que Ele mesmo nos entrega, com aquilo que Ele mesmo nos coloca em nossas mãos para cuidar, sabe? Quando eu falo de finanças, eu falo de muitas coisas, sabe? Vou dar um exemplo aqui. Quando o Senhor te entregou o teu carro, sabe? O Senhor te entregou para te cuidar do teu carro, para ti, né? Tem que cuidar bem, pois o Senhor te entregou ele, o Senhor te deu, né? Aí agora tu não anda mais a pé, o teu carro, a tua moto, então tu tem que cuidar daquilo. E aquilo tem que servir também para abençoar o reino, dar uma carona, né? Abençoar pessoas, trazer, levar pessoas para a céu. Então, quer dizer, as finanças, elas abrangem muitas coisas também, né? Pois a diferença, né, do judeu para nós, que o judeu, que o Senhor entrega algo, pede algo a ele, ou entrega algo, ele entende que aquilo é do Senhor, é para ele cuidar, né, daquilo que o Senhor deu. Ó, esse carro o Senhor me deu para mim cuidar, para mim abençoar as pessoas, para mim servir e fazer o reino crescer. Amém? Então, a primícia, ela não é o dízimo. Ó, as primícias são os primeiros frutos, a prioridade que honra e tem que ser dada. Deus se agrada das primícias, como se agradou daquelas que Abel trouxe. Eu vou abrir aqui. A apóstola falou um pouquinho, né, sobre a primazia, né, de nós separarmos, né, aquilo primeiro para o Senhor, né? Quando lá a gente recebe o nosso salário, quando, né, a gente ganha lá, tem gente que ganha por semana, tem gente que ganha por quinzena, tem gente que ganha por mês, né? Eu, particularmente, eu faço, atendo muito serviço, às vezes é de 2 em 2 dias, 3 dias, 15 dias. Então, a importância de nós entendermos que nós devemos separar primeiro para o Senhor, sabe? A nossa fidelidade lá, separar o nosso dízimo, sabe? A nossa primícia, já entregar para o Senhor uma oferta, sabe? Porque a apóstola falando ali a importância da oferta, né? Quantos testemunhos também, né? Se eu dissesse aqui da oferta, que o Senhor me abençoou, que eu separei para o Senhor, vou contar aqui rapidinho, a apóstola já falou um pouco sobre isso. Eu me lembro que eu tinha trabalhado ali, solteiro, estava guardando um dinheiro bom, eu me lembro que um mês, uma quinzena, aliás, sobrou R$600. Aí eu, vou conseguir guardar mais um dinheirinho, juntar, estava querendo tirar minha carteira, comprar um carro. Aí o Senhor falou comigo, nós estávamos em obra aqui na igreja, e o Senhor ministrou meu coração para mim entregar, ofertar isso na igreja, ofertar R$600, né? Algo que para mim, eu confesso que fiquei meio assim, pô, mas o Senhor mandou, eu vou cumprir, eu vou fazer. E sabe, eu abençoei a igreja. Eu me lembro que foi lá na casa do pastor Jonas, eu fui lá, ele que cuidava dessa área, eu fui lá, dei para ele, a gente orou, sabe, eu direcionei, dei uma direção nessa oferta. Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe das minhas carências, eu quero a minha carteira de motorista, quero que o Senhor me abençoe, me dê a provisão para isso, sabe? E na época eu trabalhava com o Patrick, acho que uma semana depois o Patrick, mano, quero te honrar, quero abençoar a tua vida, vou pagar a tua carteira. Então, quer dizer, quando nós entendemos isso na nossa vida, quando nós entendemos que o Senhor está nos chamando também para essa área, para nós sermos fiel a Ele, que Ele tem algo, sabe, maior, algo mais relevante para nossas vidas, mas nós temos que ser fiel, né? Como eu falei da primícia, quando eu estava ali separando o meu dízimo, a minha primícia, eu também, Senhor, eu vou separar essa oferta aqui, eu não vou mexer e vou entregar na casa do Senhor. Amém, pessoal?
Olha só, em Gênesis 4:4 fala que o Senhor se agradou da oferta de Abel. Ó, a Bíblia fala, ó, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado de Abel e sua oferta. Amém? Olha o que a Bíblia fala, né? Que Abel, ela deu o seu melhor, ela deu o seu primeiro fruto, ela entregou o seu melhor fruto primeiro, sabe? Ela não foi uma pessoa que, não, pô, se sobrar, se der, ou eu vou pegar lá, né? Não, vou pegar aquele mais ruinzinho, aquele mais fraco. Não, ela foi lá e deu o seu melhor. A Bíblia fala que o Senhor se agradou da sua oferta e dela, da atitude dela. Ao contrário, aqui fala também de Caim, que diz em seguida, no verso 5 fala: mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Amém? Olha só, Caim não deu o seu melhor. A Bíblia fala que não entregou o seu melhor para o Senhor e o Senhor não se agradou disso, sabe? Porque assim, quando a gente não entrega o nosso melhor para o Senhor, isso fala das nossas finanças também. Isso fala de quando, sabe, toca lá no dízimo, toca na oferta, toca na primícia. O Senhor quer o nosso melhor, sabe? O Senhor não quer que nós venhamos chegar ali no final do mês e, né, eu ganho lá, bota aí R$1.000, um valor aqui só para nós. Paguei a conta de luz, paguei a conta de água, paguei a internet, paguei o gás e vamos ver se vai sobrar para nós separar para o Senhor. Não, o Senhor não, ele não gosta disso, o Senhor não se agrada, assim como foi com Caim, ele quer o nosso melhor, né? Tem um ditado que a gente fala muito, né, que a pessoa que ela não vive, por exemplo, do dízimo com 90%, ela não vai viver com 100%. Sempre vai estar faltando, sempre vai ter essa desculpa, né? Não, mas ia me fazer uma diferença, R$100 para R$50, R$1.000 para mim pagar a internet, pagar a luz, pagar o carro. Quer dizer, a gente não está entendendo o que o Senhor tem para nós, que nós estamos apenas sendo fiel e devolvendo aquilo que o Senhor nos entregou, sabe? Aquilo que o Senhor tem nos dado e nos confiado para nós cuidarmos. Amém? Vamos tocar. A primícia não é o dízimo, eles são diferentes um do outro e têm consequências diferentes. Mas assim como o dízimo é uma ordenança, a primícia também é. Olha o que diz lá em 2 Crônicas 31:5. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite e mel, e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Amém? Nesse caso, as primícias santificam toda a produção, todo o nosso salário. Olha o que a Bíblia fala, né? E as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Então, quer dizer, quando nós entregamos o nosso melhor, quando nós dedicamos o primeiro ao Senhor, né? A primícia que é o primeiro fruto, o primeiro dia do nosso trabalho. Então, quer dizer, todo o resto vai ser abençoado, todo o demais vai ser abençoado, sabe? Quando nós entregamos, Senhor, eu confio no Senhor, eu dedico isso ao Senhor, o Senhor vai cuidar do resto todo. Amém? Amém? E né, uma pergunta, onde as primícias elas devem ser entregues? Onde as primícias elas devem ser entregues? Aí na tua apostila vai dizer assim, né, as primícias elas devem ser entregues ao sacerdote da igreja, como nos ensina a palavra. Amém? Quem é o sacerdote da igreja? Quem é que sabe me dizer aí? Quem?
o nosso apóstolo, muito bem. Então, quer dizer, quando a Bíblia fala, e é uma ordenança, assim como o dízimo, às vezes a gente pensa, só o dízimo é uma ordenança. Não, a primícia também ela é uma ordenança. A Bíblia fala assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa saga ao sacerdote. Olha só o que a Bíblia fala, né? Que nós devemos honrar o nosso sacerdote, que nós devemos honrar aquela pessoa que Deus colocou, né? A Bíblia fala que toda liderança, que toda autoridade, ela é colocada de Deus, ela vem de Deus sobre as nossas vidas. Então, quer dizer, nós devemos honrar também com as nossas finanças. Amém? A Bíblia fala, né? Lá o apóstolo Paulo fala, né, que do altar ela prega, a pessoa que vive do altar, ela tem que, se ela prega ali no altar, ela tem que viver do altar. Então, quer dizer, nós devemos, né, como filhos de Deus, como, né, discípulos que entendem isso, nós devemos honrar também, sabe, a nossa liderança, honrar, né, o sacerdote, como a Bíblia fala, com o nosso primeiro fruto. Amém? Né, olha o privilégio que nós temos, né, de ter uma liderança, os sacerdotes tão abençoados, né, na nossa vida, e que hoje Deus colocou eles, Deus abençoou, perdi minha pulseira em algum momento, Deus abençoou a vida deles de uma tal maneira que, sabe, Deus deu a graça de eles poderem viver disso, viver do reino, sabe, dedicar a sua vida mais profundamente do reino, né? Quantos pastores, quantos líderes, quantas pessoas que lideram a igreja, cuidam de vidas, hoje não têm essa capacidade, né, de viver disso, de viver 100% por reino. Não que ela não viva, mas ela tem que trabalhar, ela tem o serviço, ela tem o seu serviço em algum lugar, ela tem a sua empresa. Então, quer dizer, a importância de nós honrarmos isso, né, com as nossas primícias também. Amém? Assim, quando cumprimos esse princípio, temos legalidade para colhermos da unção da santificação. Amém, queridos? E como que funciona? A gente sabe, né, que o dízimo é 10% do nosso salário, né? Ali na calculadora, 10%, eu ganho 1.000, 10% é 100, eu ganho 2, é 200. Quem é que sabe me arriscar aí, como a gente falou? Quanto que eu tenho que entregar, então? Tu falou que eu tenho que honrar, separar a primícia, né, o primeiro fruto ali da santificação. Quanto que é? Quem é que sabe me dizer? Quem é que me arrisca sem colar na apostila, sem colar ali na... TT já deu uma espiadinha aí, meu velho, não me tapeia. Do valor que a gente tem que separar para entregar essa primícia. A primícia. Isso. Então, quer dizer, se é o meu primeiro dia, o meu primeiro fruto, então eu trabalho 30 dias, né? Ou daqui a pouco, semana, como eu comentei que é o meu caso, vou lá toda semana calcular, eu ganhei R$1.000. Então, quer dizer, o meu primeiro dia eu vou calcular esse valor pelos dias que eu trabalhei. Eu costumo fazer somo todo mês, 30 dias, tanto divididos por 30, separo, vai dar ali o teu primeiro dia, no caso, então é este o valor. Amém? Vamos fazer uma conta aqui básica, então. Vamos lá. Vamos para matemática. Para nós sair daqui sabendo, eu ganho R$1.000. Bota aí, divididos por 30. Igual a 33 barra 33. Então, quer dizer, esse valor, sabe? Hoje, agora nós estamos entendendo, né? Eu falo, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quer dizer, quando o Senhor te entregar a tua semana, teu serviço abençoado que Ele te confiou, tu vai, antes de mais nada, eu vou separar meu primeiro fruto, né? Vou abençoar, né, a vida da minha liderança e vou honrar e cumprir com o princípio que o Senhor nos ordena a ser feito, que é a primícia. A Bíblia fala, nos ordena, como a gente leu aqui, que é muito
sabe, importante e é um princípio que deve ser cumprido na nossa vida. Amém? Então, ou seja, é o valor de um dia do nosso trabalho. Amém? Amém? Vamos estar falando um pouco também agora, né, sobre o preço da desonra ao eterno. Né? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre nós não sermos fiel ao Senhor, quando a Bíblia fala, né? Quando nós roubamos do Senhor, quando nós não somos fiéis, nós estamos roubando do Senhor. Eu acho que aqui o pessoal é todo bem novo. Quem aqui que teve um seminário aqui com o pastor Newton Ferreira? Acho que aqui ninguém teve, né? Tu teve? Tu estava? Ah, não me lembro. Não me lembro de ti. Teve um seminário aqui que ele falou sobre isso. Sobre as consequências de nós não sermos fiel ao Senhor, de nós roubarmos do Senhor. A Bíblia fala quando a gente entende isso, quando a gente tem o entendimento que deve ser fiel ao Senhor e não faz, a gente está roubando do Senhor. O pastor Newton, quem esteve, né, vai entender, nos deu um susto aqui, né? E nós vamos estar entendendo um pouco mais do porquê disso. Nessa lição estamos compreendendo que existem princípios que regem nossa vida financeira, mas quando o homem decide trilhar rotas que não correspondem às ordenanças do Eterno, o seu fim é ruínas. Amém? Eu vou abrir aqui, eu vou ler a minha versão de Atos 5, do 1 ao 10. Pessoal que está em casa aí, acompanhar também Atos dos Apóstolos. Mas quem é que sabe o que diz lá em Atos 5, do 1 ao 10? A Bíblia conta a história de Ananias e da sua esposa Safira. Vamos ler aqui então. Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Olha o que a Bíblia fala. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O que Ananias tinha feito? Né? Pegou o dinheiro e, essa partezinha aqui eu vou deixar bem baixadinho, né? Sabe, né? Onde a gente precisa. O Senhor me deu esse privilégio aí, né? De vender essa propriedade, eu vou pegar tanto para mim aqui, né? Não é meu, mas eu vou pegar. E a história diz aqui, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha o que a Bíblia fala, que muitas vezes a gente quer enganar aos homens, né? Não, eu não entreguei lá, né? Entreguei a metade, vamos dizer assim, como o apóstolo também deu exemplo. Não, entreguei a metade, eu entreguei num mês, eu não entreguei, as pessoas não sabem. Não, a Bíblia fala que nós estamos enganando a Deus. E olha só a história, para quem não conhece. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Olha o que a Bíblia fala. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, olha só, ela sabia, ela estava no rolo junto. Ela sabia que eles tinham causado um dinheirinho ali. Cerca de 3 horas depois, entrou sua mulher, sem saber de nada que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me,
foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Eles já sabendo de tudo. Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Olha o que a Bíblia fala, né? Olha o quão forte é essa história de Ananias na Bíblia, né? Que a Bíblia fala que ele roubou do Senhor. Olha só, olha a profundidade disso, que ele roubou de Deus aquilo que não era dele. Ele roubou algo que o Senhor tinha entregado para ele, que ele tinha que devolver. E qual foi a consequência disso? Morreu. Eu fico pensando, lendo essa história, cara, já pensou se o Senhor fizesse como era antigamente? Meu Deus, né? Estava aí, pessoal do online. Aí, vocês estariam vivos aí para contar a história? Olha só, a Bíblia fala que eles morreram, gente. Eles roubaram do Senhor e o preço foi a morte, foi a vida deles por eles terem feito, mentindo de novo, sabe? A mulher teve uma oportunidade de se redimir e não, ela continuou na mentira, né? Sendo que eles tinham roubado aquilo que não era deles. Então, trazendo aqui para a nossa vida, né? Hoje nós estamos aqui abrindo o nosso entendimento, né? Acerca disso, acerca das finanças, da importância de nós sermos fiéis ao Senhor, né? Com os nossos dízimos, com as nossas primícias, com as nossas ofertas. Pessoal, olha a consequência, né? E trazendo para hoje a morte, também até mesmo nas nossas finanças, muitas vezes a gente sabe, acontece certas coisas na nossa vida que a gente não sabe por quê, cara, e às vezes a pessoa ganha bem, às vezes a pessoa não ganha pouco, gente. Às vezes a gente acha que é só com a pessoa que ganha pouco, a pessoa que não tem um serviço lá muito bom, não, mas acontece com quem também ganha bastante, sabe? Tu não consegue ter controle daquilo que o Senhor te entrega. Sabe, essa é a consequência da infidelidade ao Senhor, sabe? Muitas vezes tu vai ganhar e parece que sempre falta, sabe? Quanto mais tu ganha, sempre falta, gasta mais do que ganha, gasta mais do que entra. Amém, pessoal? Então, olha só essa história, né? Já pensou, gente, se, né, quando a gente chegasse ali no final do mês, não, faltou gás, pago o gás ou pago aqui a minha oferta, o meu dízimo, a minha primícia? Então, olha só que a gente né, mas a importância de nós entendermos isso, né, de que independente das circunstâncias, se for olharmos aqui, vamos colocar outra área, tu é casado, tu tá passando por um momento de dificuldade, tu vai te separar da tua pessoa, tu vai te separar do teu marido, da tua esposa, só porque vocês estão passando por um momento de dificuldade? Não, briguei com a minha esposa, não quero mais saber dela, não vou ser mais ser fiel a ela. É assim com as nossas finanças. Nós fizemos isso. Faltou. Primeira coisa. Não, mas, cara, R$300. Cara, aí tu já fica aqui, o inimigo já plantou uma sementinha. Não, cara, R$300 dá pra encher o tanque, né? Ali trabalha de Uber. Pô, 300 pila dá pra encher o golzinho, né? De gasolina ali, gente. Temos que ser fiel ao Senhor. Por mais que muitas vezes as circunstâncias à nossa volta, elas digam que não, que as circunstâncias digam que, cara, esse mês não dá nada, o Senhor entende, cara, o Senhor entende que tu tá passando, o Senhor entende as tuas dificuldades, amém, pessoal? Que nós não venhamos deixar isso ser implantado no nosso coração, isso ser implantado na nossa vida, e que nós venhamos também ser fiel, né, e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A apóstola ministrou ali, falou de Malaquias 3:10, né, que o Senhor fala, né, trazer a casa do tesoureiro, né, ali. E a Bíblia fala no final, é bem interessante, ele fala, e fazei prova de mim. Então, quer dizer, o Vini ministrou também aqui domingo passado a oferta, e diz assim, cara, se tu entregar o teu melhor ao Senhor, se tu
ser fiel nas tuas finanças, verdadeiramente ali é o Senhor nas tuas finanças. A Bíblia fala, o Senhor, o próprio Deus diz, ó, e podem fazer prova de mim, porque eu sou fiel para cumprir tudo o que eu prometi para vocês. Toda sorte de bênção sobre a vida de vocês, se vocês serem fiéis, se vocês me amarem, se vocês, sabe, entregarem verdadeiramente sua vida, e eu vou ser fiel. Olha o que a Bíblia fala, né, de nós fazer prova, que nem, ó, TT, se tu fizer tal coisa, cara, pode me cobrar, vai dar certo. O Senhor fala isso, nos ordena isso, nos diz aqui na Bíblia, de que se nós sermos fiel no Senhor, entregarmos a nossa fidelidade ao Senhor, nós podemos fazer prova do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa, eu quero que o Senhor me abençoe o meu lar, eu quero que o Senhor abençoe as minhas finanças, a minha empresa. Amém, queridos? A desonra ao Eterno no momento de ofertar, dizimar e primiciar é a causa de tanta miséria, de tanta pobreza, de tanto fracasso na vida de muitas pessoas. Ananias e Zafira acharam que poderiam enganar ao Senhor, mas foram obrigados a colher do preço da sua desonra. Olha o que a Bíblia fala, que eles apenas colheram, sabe, da sua desonra. Colheram do ato de desonra deles ao Senhor, de roubar aquilo que o Senhor tinha entregado a eles. Seguir aqui então, pessoal, para nós se encaminhar para o final. Os filhos de Eli estavam desprezando o momento de ofertório. Eram, porém, os filhos de Eli, de Belial, não conheciam o Senhor. 1 Samuel 2:2. Eles comiam daquilo que era para ser sacrificado para Deus. E quando Deus descia no altar, não tinha oferta, só cinzas. Então o Senhor levantou um profeta para chamar a atenção daquela família. Amém? E muitas vezes a gente faz isso. O Senhor nos entrega uma semente. Vamos lá. Aqui vamos dar um exemplo de coisa boa. Vamos lá, uma melancia. Quem é que gosta de melancia? Melancia é bom, né? Uma laranja, uma maçã, uma banana, uma bergamota. Coisa boa, uma bergamotinha agora no inverninho. Sair para o sol, comer uma bergamotinha. Vamos lá, o Senhor te entrega essa semente para te plantar. Né? Essa bergamota lá, o arroz, o feijão. E tu come essa semente. Ela vai germinar, ela vai dar frutos. Tu comeu essa semente, o que tu devia fazer com essa semente? Tu devia plantar ela. Eu não sou, né, aqui o melhor agricultor, a melhor pessoa para falar sobre isso, mas é bem simples de entender, né? Muitas vezes nós fizemos isso. Aqui a Bíblia fala de que esses homens, eles estavam comendo aquilo que era para entregar para o Senhor, e nós fizemos isso. Sabe, o Senhor nos entrega ali, sabe, nos coloca, sabe, nas nossas mãos, e nós comemos aquilo que o Senhor nos deu para nós plantarmos, colher e dar mais frutos. Nós estamos saciando muitas vezes uma fome ali momentânea, comendo, eu comi aquela semente, saciou a minha fome, mas, cara, daqui um tempo, 6 meses, 1 ano, iria dar muitos mais frutos que iam te colher, que iam te dar resultados muito maiores. Amém? Decida, se você ainda não decidiu, a partir de hoje, ser fiel ao Senhor nas suas finanças. O reino do Eterno possui leis financeiras, princípios a quais precisam ser cumpridos. Amém, queridos? Que nós venhamos, então, entender isso nessa noite, né? Que nós devemos ser fiel ao Senhor. Também, quando fala, né, do nosso dinheiro, pessoal aí do online, que quando toca no nosso bolso, nós não podemos reter, mas nós devemos, né, plantar essa semente, nós devemos entregar isso ao Senhor, pois foi Ele que nos deu. Quem é que nos dá saúde para trabalhar? Quem é que nos dá sabedoria? Quem é que nos dá, né, como a Bíblia fala, né, a nossa renovação da mente? É o Senhor. O Senhor nos capacita para nós ganharmos dinheiro, para nós abençoarmos a nossa família, para nós comprarmos um bom carro, para nós comermos o melhor. Então nós não devemos reter aquilo que o Senhor nos entrega, mas sim plantar, que com certeza iremos desfrutar de muito mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? E aqui nós temos alguns exercícios que são bem legais. Esses exercícios são bem bacanas de nós refletirmos nisso, né? Que rapidamente, o que você entendeu acerca do princípio de dizimar? Rapidinho, que em poucas palavras eu queria ouvir vocês. Pessoal do online, se quiser falar também, a Vicky
trazer aqui para nós, em rápidas palavras, para nós estarmos encerrando esse momento. O que você entendeu acerca do princípio de dizimar? Não tenho aqui. Amém, pessoal? Vamos lá, rapidinho para nós estarmos encerrando. Quem é que vai ser aí se arriscar e falar alguma coisa aí? Amém. E que é uma ordenança também que o Senhor nos dá, né? O Senhor diz, ó, tem que ser fiel. Então, quer dizer, é a importância, né? Às vezes muitos... é algo de Deus, amém, com certeza. O que você entendeu acerca do princípio de ofertar? Do ofertar. Que ele é um ato voluntário, que é um ato, né? Como a apóstola falou, a gente pode fazer para outra igreja, a gente pode fazer para comprar cestas básicas, a gente pode fazer para tantas outras coisas, né? Abençoar a vida de um irmão e tantas coisas, né? Amém? Alguém quer falar rapidinho acerca disso? Amém. Sim. Amém. Isso aí é algo voluntário, né? Algo que o Senhor ele vai colocar no teu coração. Amém. Glória a Deus. Amém. O que você entendeu acerca do princípio de primiciar? Também esse princípio tão importante que eu digo particularmente que muito tempo eu retive, não entendia, não tinha clareza, até que o Senhor, sabe, ó, cara, é o primeiro fruto, é muito importante de tu entender esse princípio também da primícia. Amém? Então aqui vai ter tempo na tua casa, tu pode também, sabe, refletir, cara, daqui a pouco, essas linhas aqui vão ser pequenas, o que eu entendi, e tu praticar. Sim. Digamos que eu não trabalho 30 dias, pode dividir pelos dias trabalhados, pelos teus frutos. Não, assim, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu entendi. Tu trabalhou 15 dias, tu vai dividir por 30 dias trabalhados, entendeu? Porque tu trabalhou 30 dias e tu trabalhou 15, entendeu? Tu vai dividir ele pelos 30 dias, que é o primeiro. Porque imagina se tu trabalha um dia, entendeu? 2 dias, tu vai dar o primeiro? Você entende? Então tu divide ele por 30, aqui, ó, é teu. Daqui a pouco tu não tinha serviço, daqui a pouco, né? Muitas. Independente porque é um princípio de descanso. Tu não vai trabalhar todos os dias, né? O Senhor diz, ó, o Senhor fez os... Não, eu tô numa pegada, eu venho trabalhando 3 fins de semana seguidos. Eu tenho que dar uma freada, tenho que parar. Esse fim de semana eu vou trabalhar de novo, mas no outro acho que eu vou trabalhar também, mas tem que dar uma freada, né? Porque é um princípio de descanso também. A gente não vai trabalhar todos os dias, né? 30 dias por 12 meses, não? Amém? Aqui, ó, faça um breve texto que servirá como um voto de fidelidade pessoal a Deus com relação às suas finanças. Amém? Aqui tu pode praticar isso na tua casa, tu pode, né? Eu entendi isso, e tu botar ali, praticar, ler bastante. Fiquei com alguma dúvida, cara, vai lá ler, quiser nos procurar também depois. Fiquei com uma dúvida, que nem o Ezequiel ficou ali, acerca disso, aquilo. Muitas coisas, ganhei um valor, esse, assim, fiquei dúvida. Todo mês. Sobre a primícia, a primícia eu fui aprender aqui. Amém. E até tinha dúvida no início, que fica podendo ser muito estranho, né?
Mas agora eu meio que explicar. Acho que nunca tem preguiça. Sim, entendo. Eu falei, como eu compartilhar com vocês também, eu também não entendia muito, eu ouvia falar da primícia, traz aqui seus dízimos, as primícias, e não tinha entendimento do que era isso. Até que um dia o pessoal fala da primícia, eu vou entender o que é isso. Ao sacerdote da casa. Exatamente. Ela é bem específica, a Bíblia deixa isso bem claro, ela é para honrar a vida do sacerdote da casa do Senhor. Não, por que até que eles pedem? Geralmente tu vai pôr o teu nome, vai pôr ali, né, fulano, Marcelo, da Rocha Saraiva, tu vai pôr ali, vai pôr sempre específica. Daqui a pouco, eu quero entregar, vou lá na casa do apóstolo. Fica à vontade, não pode vir num culto. Ele vai lá, vai estar orando pela sua vida. No envelopezinho com teu nome. Isso, exatamente. Tu fica... primeiro, se ele vai ali, vai orar pela tua vida, né? E aí, não necessariamente. Às vezes eu vou ali, às vezes tem muita gente, aí ele tem que pregar, às vezes eu não vou, às vezes eu vou na casa dele. Tive um período trabalhando com ele, entregava lá, bota o teu nome, isso, vai botar ali, primícia. Geralmente nos cultos ficam, nas laterais são os dízimos e as ofertas, e no centro a primícia, que é bem específico, que vai ficar bem específico. Até para o pessoal separar. Não, os dízimos são nas pontas. Aí, mas, de qualquer maneira, tu vai botar o teu nome, né? Oi? Não, nas pontas são ofertas e dízimos. Porque o teu dízimo, tu também vai botar o teu nome, né? Tu vai botar o teu nome ali. Aí, quando o pessoal for ali, a gente sabe. Sim. E aí, a já não respondeu, só botei assim, isso é uma questão mais também para ter o controle, né, do pessoal que faz, e para estar orando também para o pessoal que, né, mas assim, é claro, com certeza, a importância, né, de pôr o nome ali, coisa até para o pessoal estar orando, eu posso depois vai ali ver o pessoal das finanças também, para ter um controle, né, um certo controle ali do pessoal. Claro, com certeza. Eu sou aposentada e eu também tenho autonomia. Aham. Quando eu faço o pedido, eu já dou o pedido. Sim. Mas a aposentadoria eu dou. Aham. Aí agora, semana passada, aí eu tinha umas cobranças, tinha umas entregas, tudo barato. Sim. E eu também passei um pouquinho no meu cartão. Eu estudei, fiquei algo, eu estudei para. Aí quando eu fui ver isso, aí eu recebi o dízimo sagrado, separado do Senhor. E aí, a primeira vez que eu recebi, eu escrevi no Jeová Jireh, na minha mensagem. E aí eu comecei a orar. Olha, Deus, eu dou, né? Eu foquei em outras coisas e estudei no cartão. E aí comecei a orar para ele. Jeová Jireh, meu Deus, corretor. E eu orei que o Senhor vai me. Eu tinha dinheiro para você. Sim. E aí eu aí quando chegou ontem, eu tinha falado que eu precisava. Amém, glória a Deus, né? Senhor é Deus de provisão. Glória a Deus. Eu cobrei, né? Sim.
vai me ajudar, né? Mas é o teu serviço também, né? Tu precisa... Amém. Glória a Deus. Como falou, a fidelidade no dízimo, né? A gente nunca pode ter dúvida, será que Deus pode nos dar certeza? Amém. Se colocar de pé, então, pessoal, para nós estarmos orando. Pessoal do online, nos perdoe o horário. Vamos estar, então, encerrando, entregando ao Senhor essa noite, esses princípios tão importantes, né, que a gente, como deu aqui para ver, não, pessoas que não tinham entendimento e sabedoria, isso é bom, né, a gente conhecer mais daquilo que o Senhor nos ordena, amém? Fechar nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo, Pai, muito obrigado por essa aula, por tudo que nós aprendemos, Pai. Pai, que nós viemos pôr em prática, Pai, que nós viemos entender a importância de ser fiel ao Senhor nos nossos dízimos, primícias e ofertas, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui, meu Deus, de cada um que estava, Pai, assistindo no online, também em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela tua fidelidade, pela tua provisão nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, estamos liberados. Muito obrigado, gente. Pessoal do online, nos perdoe.